Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 19 de abril de 2019, e o nosso tema hoje é Saudade das Entidades. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, você que está me ouvindo, que já tem alguma caminhada na Umbanda, você sente saudade de alguma entidade que foi muito importante no começo da sua caminhada e que por uma razão ou por outra, hoje você não tem mais contato com ela? Pois é, eu também tenho. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou trazer mais um pouquinho da minha história e do começo da minha jornada e aproveitar essa experiência para abordar este assunto que penso deveria ser preocupação de todas as pessoas que estão seriamente em um terreiro. Bom, quando eu estava ainda começando a conhecer a Umbanda, as entidades me chamaram e falaram: "Filho, você quer trabalhar?" E eu disse: "Quero." Então você vai começar cambonando. Eu já estava há algumas semanas no terreiro, observando o funcionamento, já tinha uma noção do que era o cambone, qual era o seu papel, mas um conhecimento rudimentar. Muito bem, aceitei, e a primeira entidade que eu fui cambonar foi a cabocla Jacira, que me disse ter sido também indígena entre os astecas. E outras entidades com as quais eu conversava dizia sempre que era uma cabocla diferente, porque ela conversava num portunhol. Aparentemente ela vinha vestida espiritualmente com um vestuário mais semelhante aos dos povos astecas do que propriamente dos indígenas brasileiros, né? O que é mais uma prova de que sim, caboclo foi índio e que eles não se manifestam apenas por terem nascido no Brasil, mas em várias partes do mundo, e por isso formam essa corrente espiritual, né? Bom, e essa entidade me acolheu muito bem e me ensinou o beabá. Eu me recordo com muita gratidão todos os ensinos que essa cabocla me trouxe. Aliás, eu já disse isso aqui no canal. Entidade sempre faz o possível para ensinar o cambone. Só não aprende quem não quer. Só não aprende aquele cambone que vai para o terreiro, mas fica ali apagado, como se fosse uma figura acinzentada. Então ele não participa muito, ele se limita apenas a servir a entidade, acaba não aproveitando a oportunidade para aprender. E o pior é que o tempo passa, né? E quando a consciência começar a chamar a atenção, talvez já seja tarde demais, não é? Mas felizmente esse não foi o meu caso. Eu estava ali de coração, de corpo e alma, desejava aprender e ficava fascinado de ver a cabocla Jacira atender. Até porque era muito difícil entender o que ela falava, já que ela conversava de forma muito arrastada, mas trabalhava de forma perfeita na questão da saúde física. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas chegarem no terreiro pela primeira vez, passarem com a cabocla e sem sequer abrir a boca para falar o que tinha, qual era o problema, por que estava ali, a cabocla já dizia: tá com pressão alta, problema no coração, problema no estômago, dor de cabeça, dor na coluna, dor no pé. Então era incrível como a entidade conseguia, sem que a pessoa abrisse a boca, dizer com clareza as dificuldades orgânicas que a pessoa estava passando. Então eu tenho boas lembranças deste período, assim como aquele intervalo entre um atendimento e outro que ela me chamava para explicar. Eu me lembro, por exemplo, certa vez, e foi a primeira vez eu acho que eu ouvi falar disso,
quando ela me disse que, vamos dizer assim, a ordem da corrente sanguínea no corpo, o sentido da corrente sanguínea, também é o sentido energético, que há linhas de forças juntamente às nossas veias, responsáveis por conduzir energia para o corpo, não apenas sangue. Então, era uma cabocla, é uma cabocla que tem um conhecimento incrível sobre a saúde, né? Ainda com essa mesma médium, né, a quem eu passei a cambonar, que saudade eu tenho da vovó Maria do Rosário, preta velha, extremamente humilde, aquela humildade que a entidade quase que se apagava perto do consulente para dar aqueles conselhos brandos, aquela palavra morna, carinhosa. A preta velha que abraçava os consulentes quando estavam sofrendo, que beijava a mão do consulente. Foi ali que eu comecei a entender o que é realmente uma humildade quando eu estou longe desse estado. Então, a avó também passava conselhos maravilhosos, orientações muito fraternas, profundamente cristãs. E eu tenho uma lembrança até engraçada, porque eu sempre tive rinite, então eu sempre procurei ficar longe de quem fuma. E aliás, esse era um dos meus dramas ao entrar no terreiro, né? Será que eu vou aguentar? Porque passa alguém fumando perto de mim, eu já fico doido, né? Mas aí, certo dia, ela pitando, né, cigarro de palha que ela fumava, segurando um rosário na mão, ela virou para mim e falou assim: toma, filho. Aí eu falei: vó, eu não fumo. Eu sei, Zé filho, o GK falava. Mas é para você pitar, você vai ver. E eu pensei: ai meu Deus, não vai dar certo. E quando eu peguei aquele cigarro de palha e coloquei ele na boca e puxei pela primeira vez, eu digo a vocês que aquilo parecia algodão doce na boca de criança. Toda aquela ojeriza que eu tinha em relação ao fumo desapareceu. Chegou mesmo a ser prazeroso. A minha boca chegou a salivar. Eu não senti incômodo com a fumaça. Pelo contrário, parecia que eu estava me deliciando com alguma coisa. E fiquei surpreso com aquilo. Quando terminou, agradeci e fiquei encucado, né, como todo curioso, tentando entender o que estava acontecendo. E aí terminou a gira, eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou experimentar para ver se eu vou sentir isso de novo. Peguei o cigarro de palha, acendi, tossi como um cachorro velho. E aquilo amargou minha boca, meus olhos lacrimejaram e eu pensei, o que é isso, né? E na próxima gira ela falou, não, Zé filho, eu entreguei para você o pito porque o velho estava encostado em você. Nessa época, eu nem fazia parte do desenvolvimento mediúnico. E ali eu entendi que não era por mim e para mim, mas sim com a entidade que eu viria a trabalhar mais tarde. Então, Cabocla Jacira, a Preta Velha, Vovó Maria do Rosário, foram ali as primeiras entidades que foram me acolhendo dentro do terreiro, me ensinando como acender um cachimbo, como trocar um cachimbo e todas essas coisas que fazem parte da gira, né? Bom, em seguida também tenho muita saudade do pai Benedito, preto velho, sempre muito sábio, muito humilde, que trabalhava e atuava principalmente nas reuniões de desobsessão. A primeira entidade que me disse que eu havia incorporado quando passei mal numa reunião de desobsessão e nem sequer sabia que eu era médium de incorporação. Entidade que sempre me aconselhou muito a respeito do trabalho, da responsabilidade que os afazeres espirituais trazem, né, para a nossa vida. Então também tenho muita saudade do Pai Benedito e também da Cabocla Jandira. Eu não posso esquecer jamais que foi uma entidade que sempre trouxe conselhos muito ponderáveis e trouxe informações muito precisas. Certa vez eu estava
passando um problema, passando uma dificuldade, não contei nada para ninguém, simplesmente em casa fiz as minhas orações mentalmente, chamando pela cabocla Jandira, pedindo a ela um conselho e uma orientação. No próximo trabalho, ela veio, que aliás foi no mesmo dia, diga-se, ela veio, pôs a mão no meu ombro, como costumava fazer, e falou: Mureca, escutei seu pensamento e sua oração. Você está com dúvida disso? Você quer saber isso? Aquilo me impressionou vivamente, a conexão também com a médium e a força do trabalho espiritual. Então, uma entidade que sempre me ajudou em momentos de dificuldade, momentos de incerteza, sempre esteve muito presente. E também, ainda falando dos pretos velhos, né, a saudade que eu também sinto da avó Cambinda de Guiné, que foi a primeira entidade com quem eu conversei para estudo, que abriu as portas do terreiro para que eu pudesse fazer as minhas pesquisas, compreender o fenômeno espiritual, a entidade que me incitou a passar conhecimento adiante conforme eu fosse aprendendo, né? Então, me marcou também muito e, sem dúvida, todo o trabalho espiritual de divulgação que eu faço hoje tem como peso e influência tudo aquilo que ela me disse, né? Sempre me marca. E também posso trazer aqui a lembrança de Exu Marabô, que também foi muito importante para mim, porque quando comecei a ir nas giras de esquerda eu não gostei. Não achei legal, não achei bacana e disse: não vou me envolver com isso. Ali trabalhar com preto velho e caboclo eu trabalho, mas esse negócio de esquerda eu não gostei. Eu havia ido em uma gira de esquerda e fiquei 3 meses sem ir. Até que um dia o pessoal me disse: o Marabô está te chamando, pediu para você vir no próximo trabalho. E aí, em respeito à entidade, eu fui, mesmo não querendo ir, mas fui. E quando lá cheguei, ele falou: vou te dar uma responsabilidade, você vai tomar conta, juntamente com um amigo, você vai tomar conta do nosso trabalho. A partir de agora, o trabalho da esquerda é responsabilidade sua. Você vai organizar do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. E através dessa responsabilidade que ele jogou na minha mão, é que eu fui perdendo essa resistência que eu tinha em relação à esquerda. Enfim, trouxe aqui alguns nomes de entidades, mas obviamente não se restringem apenas a essas entidades. Tem muitas outras que participaram da minha vida, que participaram da minha caminhada, que por uma razão ou por outra eu não tenho mais contato com os médiuns e por consequência não tenho mais contato direto com essas entidades, muito embora eu saiba que espiritualmente elas com certeza me visitam, me acompanham, mas como eu não as vejo, então, né, bate sempre aquela saudade, aquela lembrança boa dos tempos de aprendizagem, que não faz tantos anos assim, são apenas 4 anos, mas que cada vez mais estão recuados no tempo, né? E agora eu chego no cerne da minha reflexão. Você que está num terreiro, você que é cambone, você que é médio em desenvolvimento, você que sente afinidade com uma entidade, qualquer que seja, seja ela da direita, da esquerda, caboclo, preto velho, exu ou pombagira, aproveite este momento, meu amigo, porque você não sabe o que está reservado no futuro. Quem garante para você que aquela entidade que você tanto admira, que se manifesta através daquele médium, estará na próxima gira ali para conversar com você? Não porque a entidade vai sumir ou vai se esfarinhar, mas quem garante que o médium vai estar ali? Quem garante que o terreiro vai estar ali? Por acaso tem como você saber quando essas coisas vão acabar? De repente o médium morre? De repente ele muda? De repente ele sai do terreiro? De repente ele para de trabalhar? E aí, como é que você vai ter contato com essas entidades, né? A não ser que elas venham se apresentar para você, o que é raro, você não vai ter mais.
e vai ter que contar apenas com a lembrança. A Umbanda nos oportuniza uma convivência com as entidades que eu diria familiar. E aquelas pessoas que sabem aproveitar este momento, que estabelecem laços de afinidade, de amizade, de companheirismo com essas entidades, terão sempre graciosas e cariciosas lembranças para a sua velhice, para contar aos filhos, para contar aos netos, não é? Infelizmente, porém, a grande maioria das pessoas que já conversaram comigo sobre esse assunto carregam tristezas ao invés de lembranças cariciosas. Por quê? Porque não aproveitaram este tempo, imaginaram que duraria para sempre. E de repente aquele médium vai embora, o terreiro fecha, o médium desencarna, acabou. Então a vida é breve. Nós sabemos onde estamos hoje, mas não sabemos o que será de nós amanhã. E muito menos se voltaremos a ter contato com aquelas entidades que tanto admiramos. Portanto, o meu conselho é, se você está nessa posição, se você nutre afinidade por alguma entidade, aproveite cada gira como se fosse a última, porque um dia será a última. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.